maioria decora esse texto, mas não sabe o seu princípio. Esse é um dos problemas de se ler a Bíblia com capítulos e versículos, ou é o problema de não se ler de carreirinha, é que você decora capítulos e versículos, mas não aprende princípios. Preste atenção, o problema de você ler sem ser de carreirinha, como se a carta tivesse sido escrita para você, e ela não é longa, é uma carta considerando textos que você é forçado a ler no trabalho, na universidade, nos estudos, na escola, são textos maiores os que você às vezes lê. Na universidade, então, tudo é maior do que esse texto aqui. Mas lá na universidade você não lê um pedaço, uma página e um verso. Você lê o contexto inteiro, antecedente, imediato. Você faz resumos, faz sumas. Você tenta entender, chegar a um centro, a um extrato, a uma essência. Senão você não dará conta de passar, não dará conta de interpretar. Você precisa, no mínimo, praticar assim. Senão você sabe que já era, que já perdeu, que não tem futuro. Mas aqui na Bíblia, como a maioria pensa na Bíblia como um livro de superstição, o indivíduo abre no capítulo, bota o dedo no versículo, se lhe agradar aquela palavra que ele ler ali, ele guarda, ele até anota. Ele diz, Deus falou comigo acerca disso, disso, disso. Se lá na frente o que ele disse que Deus falou com ele der tudo errado, ou ele não volta mais, nunca mais ele vai querer ler aquele versículo, você sabe do que eu estou dizendo. Tem gente que fica com raiva do texto. Não vou ler nunca mais, eu já li, criei, declarei, confessei, me estrepei. Ou então, você risca. Fica tão zangado que escreve, entendi errado, ou então, Deus me enganou. Você sabe o que acontece com você, não sabe não. Mas o fato é que o princípio não é aprendido. Qual é o princípio que é ensinado aqui? É o princípio que diz que se você ama a Deus, aí você diz, não, mas eu venho amando a Deus, todos esses anos eu venho amando a Deus, eu me ajoelho, eu levanto as mãos para os céus, eu leio os salmos em voz alta no meu quarto, eu venho amando a Deus. Mas você ama a seu irmão? Você ama a sua mulher? Pode ser que você a odeie. Você ama seu marido? Pode ser que você o queira morto. Você ama seus filhos ou você sente culpa afetiva? E por isso você tenta agradá-los como você consegue. Mas você ama mesmo? Você tem tempo, tem interesse, tem coração, tem emoção, tem afeição para dedicar a eles? Você os valida com amor? Você ama aqueles que pedem sua ajuda? Você enxerga os que não pedem a sua ajuda porque estão longe demais? Ou porque não têm voz?
ou porque não te veem, não têm acesso a ti, mas você tem interesse em gente assim, você ama a criação, não só a mangueira e a goiabeira, mas você ama a criação, você ama as fontes limpas, as águas limpas, o mar impoluto, você ama o ar não poluído, você ama as árvores em pé, verdejantes, saudáveis, você ama a fauna rica, linda, desmesuradamente esplendorosa, você ama. Você ama. Dos humanos, a criação toda, você ama a ciência, o dom de saber, o dom de aprender, o dom de conhecer, que é uma boa dádiva que vem dos céus, descendo do Pai das luzes. Você fica feliz quando a ciência descobre verdadeiramente uma vacina, uma medicina que se faz comprovada pelo teste, pelo experimento, de maneira estatisticamente séria. Você ama quando você ouve dizer que o universo cresceu porque novas dimensões galácticas foram descobertas, novos planetas, novos fenômenos, buracos negros, fazem parte, são criação de Deus. Não é um pedaço da física que Deus entregou ao diabo para realizar, não. É graça divina, você ama. Você ama saber, conhecer, aprender, entender, discernir. Você ama a sabedoria. Se você ama essas coisas, você ama Deus. Agora, se você passa o dia inteiro dando a Deus para anjo, falando com Deus do invisível e não se levantando para fazer nada, para cuidar de ninguém, para defender ninguém, para levantar a voz em favor da justiça e da verdade, se você ama a Deus acenando para o teto, mas não tem nenhum interesse em ajudar quem quer que seja a ter um teto sobre a sua cabeça, você quer construir casa para Deus, como se Deus sentisse frio, fosse um desabrigado, um mendigo, um homeless, e você quer lhe construir uma casa. No século XXI, você continua nessa dos que viviam nos milênios dos obscurantismos. Então você não ama a Deus. Você é só um ser enganado com as suas construções, com a cultura que lhe foi ensinada como se a cultura fosse Deus, mas Deus mesmo ela não é. Porque a gente só ama a Deus quando ama a Deus no próximo. Como vocês me ouvem repetidamente dizer, porque essa é a lei e os profetas, a Bíblia inteira se resume nisto, Jesus disse. Jesus disse que a Bíblia inteira se resume nisso, que a lei e que os profetas queriam dizer isso, que Jesus nos ensina. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou se você não chegou aqui ainda, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Se você puder, cresça para dar a própria vida em favor dos seus amigos ou das causas que você defende. Se você puder crescer mais ainda, cresça para amar ao seu próximo
como Jesus ordenou, como eu vos amei. Com o mesmo tipo de amor, de ato, de gesto, de carinho, de graça, de acolhimento, de ternura. Amem como eu amei. E entreguem-se e doem-se como eu me doei, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Bom, é isso que o Evangelho resume o seu ensino, é nisto. Ou a saber, aquilo que vocês querem que os outros façam a vocês. O que é que você quer que os outros façam a você? Como é que você quer ser tratado? Até um psicopata quer ser bem tratado. Como é que você quer ser tratado? Jesus disse, trate os outros assim primeiro, tome a iniciativa. Trate-o como você quer ser tratado. Por isso é que ele mandou amar o inimigo e orar pelos que nos perseguem, porque se nós tivéssemos a desventura de nos tornarmos, ou tivéssemos a desventura de expressarmos-nos como inimigo do outro, o que é que eu quereria no meu equívoco, no meu engano? Eu gostaria que ele me amasse. Eu gostaria que ele orasse por mim. Eu gostaria também que ele me perdoasse. Você não? Bom, o que Paulo está dizendo é: ame desse jeito, ame e ponha o pé na estrada do amor, por mais que você se sinta distante, distante, distante. Bote o pé aí. É um passo de cada vez. É como quem vai saindo de uma UTI depois de ter sido desenganado. Cada coisa sendo medida, oxigenação sanguínea, capacidade pulmonar, existe alguma infecção, alguma bactéria, de onde vem essa febre? E os rins, porque pararam, diálise, ajuda ao fígado, recursos de medicina que sejam possíveis e passíveis de serem administrados. É isso que se pretende, é isso que se quer receber. É esse carinho. E às vezes a gente bota o pé na estrada do amor achando que você vai chegar lá e de repente vai estar no Monte Calvário dando a vida pelos seus inimigos. Aí criam-se projeções tão sem proporção com a necessidade da gente se desenvolver do espaço, no tempo, no processo, no amadurecimento psicológico, na aprendizagem, na dor, no erro, no sofrimento, no arrependimento, na mudança de mente, no exercício dessa nova mudança de mente. As crenças em transformações milagrosas que acontecem, mas em geral acontecem alterando o caráter das trevas para a luz. Raramente elas acontecem fazendo você, num dia, dormir imaturo e do dia seguinte acordar maduro. Isso é um milagre infinitamente mais raro. Você vê, Paulo foi explodido por Jesus na estrada de Damasco. Ai, haja luz e houve luz. Olha aquela coisa extraordinariamente linda. Haja luz e houve luz.
E das trevas resplandeceu luz, Paulo diz. E ele viu a face de Deus iluminada, o rosto de Deus iluminado na face de Cristo. É a descrição que ele faz em 2 Coríntios 4. E, no entanto, ele amadureceu muito. Ele não nasceu prontinho. Você vê a carta que ele escreve aos Tessalonicenses. Ele é um escatologista aflito pela volta do Senhor, crendo que a qualquer dia ele iria abrir os olhos e Jesus já estava lá. Foi a primeira carta, o primeiro texto do Novo Testamento. Você vê os traços da imaturidade do autor no texto, ou no tema, na urgência angustiosa da hora, ou no modo como ele expressava aquela emoção ou sentimento, que era muito mais uma emoção, sentimento, do que só aquela convicção destilada da fé. Ou você pode fazer a mesma experiência com tudo mais. Uma coisa é o que você escreve nos livros e encontra nos livros da lei, escrito. Outra coisa é o que você encontra nos salmos. Outra coisa é o que você encontra nos profetas. Outra coisa é o que você encontra no Evangelho de Marcos, que foi o primeiro. Outra coisa é o que você encontra no Evangelho de Lucas, que é carnudo, ou no de Mateus, mas Lucas tem mais carne de diversidade ainda. Ou que você encontra no Evangelho de João, que já é um cara que não estava querendo escrever uma história sobre como que Jesus nasceu, onde foi, que cidade, não. Ele só escolhe 7 milagres para falar de 7 características essenciais de Deus em Cristo e que todos nós deveríamos aprender e assimilar. Porque existe uma maturação no processo todo. E aí, você que está me ouvindo, deve estar querendo saber aonde é que eu quero chegar. Eu quero chegar onde eu já cheguei. Que foi dizer a você que não se apresse em pensar que isso pode se renovar e se manifestar e acontecer num passe de mágica. Não, você terá que crescer. Como Pedro diz na primeira epístola dele, ele vai fazendo uma remetência da gente de um estado para outro estado, de um nível para outro nível, de uma compreensão para outro nível de compreensão. E ele diz que tudo isso é processual, não acontece overnight, de modo algum. Está aqui, eu faço questão de mencionar o texto específico para que você o leia. Eu quero que você leia na segunda epístola de Pedro, e você leia do verso 3 até o verso 8, quando ele descreve passo a passo de um determinado crescimento que viaja até colocar você na plenitude do amor. Agora, não é para preguiçosos, é para quem se dispõe. Mas amor, o amor sobre o qual Paulo está falando aqui em Romanos 8, 28, é esse, descrito por Jesus, que começa com a gente tentando amar ao próximo como a gente ama a si mesmo, que prossegue da gente fazendo pelo menos exercício de se doar aos amigos, de se entregar.
e que quer crescer para se transformar no que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí a gente chega nesse carnegão de maturação, mas quem quer, chega. Quem quer, aprende a não usar aquela desculpa que diz: não, isso é impraticável, o evangelho é impraticável. Mentira sua. O evangelho é praticável para quem começa não mentindo contra a sua própria fraqueza e queda. Para quem começa admitindo a verdade de que todos pecaram, o evangelho cresce. Agora, quem não quer chegar nesse estado de falência radical e dizer: me ajuda, esse não vai crescer nunca, não vai evoluir, não vai desenvolver a salvação, que é equivalente a crescer em amor, equivalente a crescer em santificação. Santificado é aquele que cada vez mais ama, e o carnal é aquele que cada vez menos ama. É tudo muito simples. Paulo, no entanto, diz: vocês podem ter certeza da confiança de que vocês são objeto da oração de Deus a Deus em favor de vocês. É Deus orando a Deus em favor de vocês. É como o que Jó disse no capítulo 16, no verso 16 e 17, do livro de Jó, quando ele diz que constituiu Deus seu próprio advogado contra Deus, porque, conquanto ele achasse que Deus estava aplicando uma peça nele, expondo ao absurdo do sofrimento inigualável e injustificável e louco, por outro lado, ele cria tanto no amor de Deus que ele constituía Deus advogado dele contra Deus. O que Paulo está dizendo aqui em Romanos 8, 27 é isso, que o Espírito intercede por nós, que Deus intercede a Deus em meu favor, em seu favor. Quando uma pessoa compreende isso e crê mesmo nisso, isso não é uma doutrina, mas passa a ser um entendimento, um discernimento, uma compreensão, aí a existência toda muda. Também aqui acabam-se as questões, acabam-se as perguntas. Eu simplesmente amo a Deus amando o meu próximo, amando a criação, amando o que existe. E tanto mais quanto eu cuide de tudo que Deus criou, mais eu digo a Deus que eu o amo. E aí, como quando a gente chega nessa consciência de fé, Paulo diz que a gente está amando a Deus de fato. E aí ele diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus assim. Com essa simplicidade, com esse entendimento, com essa verdade. Agora, eu estou propondo aqui que a gente pense sobre a sorte segundo Deus. Do que é feita essa sorte segundo Deus? Do que é feita essa sorte segundo Deus? É a pergunta. E aí, em primeiro lugar, eu quero que você anote do que é feita essa sorte segundo Deus. Essa sorte segundo Deus é feita da convergência entre o ser de Deus e o espaço-tempo. Aí você diz: pô, Caio, não. Você começou dizendo que pede a Deus para se tornar simples, então não complica. Mas eu estou facilitando.
Essa sorte, segundo Deus, não é mágica, ela é feita da convergência entre o ser de Deus e o espaço-tempo. Olha só, diz no verso 26, ele fala que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas ele ora a Deus por nós, é Deus orando por Deus, intercedendo sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aí é Deus entendendo Deus por mim, e aquele que sonda o coração, os corações, sabe qual é a mente do Espírito. É Deus entendendo Deus em meu favor. É Deus sondando o mistério de Deus em meu favor, em seu favor. Coisinhas tão ínfimas, mas que existem no mistério de Deus. Esses seres que não podem ser medidos pelo espaço nem pelo tempo. Porque eles transcendem ao espaço-tempo. Mas são seres que nascem no espaço-tempo. E nascem no espaço-tempo fazendo essa síntese de eternidade e temporalidade, de infinito e finito, de mortal e a absorção na imortalidade. Nós nascemos aqui. Eu estou hoje aqui carregando o meu corpo de morte, que é um corpo de 66, andando para os 67 anos, e só vai chegar mais perto da morte, natural, né? Eu não sou o Benjamin Button, a incrível vida, ou a fabulosa vida de Benjamin Button, um personagem do Brad Pitt. Um filme muito bonitinho, muito fofo, gostoso de assistir e cheio de riqueza de sabedoria. Mas eu não sou o Benjamin Button. Eu estou ficando velho. Vai chegar um dia que eu vou dizer bye bye planeta Terra pela última vez. E aí, até a eternidade. Porque eu sou essa convergência entre o ser de Deus e o espaço-tempo. É Deus orando a Deus por mim, intercedendo por mim a Deus, sondando Deus em meu favor, me sondando em gemidos que só Deus entende, na língua do mistério absoluto, que nem homens e nem anjos falam. Eu sou essa convergência, a minha sorte é feita disso. Você podia imaginar uma sorte mais segura do que uma sorte feita da convergência entre o ser de Deus e o espaço-tempo? Porque eu estou aqui no espaço-tempo. E também eu venho desde antes do espaço-tempo. Porque o verso 29 diz que, porquanto aos que de antemão Deus conheceu, também a esses predestinou antes do espaço ser espaço para mim, do tempo ser tempo para mim, para serem conforme a imagem do seu Filho, antes de haver mundo, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Você veja, você vem da eternidade para primogênito entre muitos irmãos. É a eternidade se misturando com a história, com genealogias, com gente. É a eternidade atravessando o tempo, engravidando gente na história, gente conhecida com efeito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Ah, que segurança mais maravilhosa. E olha só, isso não é doutrina, isso é um entendimento, é um discernimento para a apropriação. Não é versículozinho, é um princípio do que é feita
a nossa sorte em Deus é feita da convergência entre o ser de Deus e o espaço-tempo. Em segundo lugar, do que é feita essa minha natureza de sorte em Deus? É feita da essência de Deus, como eu fiquei introduzindo e explicando, que é amor. Amor segundo Deus, amor conforme aquelas categorias descritas aqui por mim há pouco. É aquele amor segundo Cristo, mas que é amor do marido pela mulher, da mulher pelo marido, dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, dos amigos pelos amigos, dos seres humanos pelos inimigos. É o amor de gente que, pensando melhor, decide que ódio é a escolha dos imbecis e dos burros. É aquele amor que ensina que o ciúme é a angústia da insegurança daqueles que, se amam alguém que merece ser amado, não deviam ficar inseguros. E se amam alguém que não merece ser amado, deveriam se separar dele, ao invés de se matarem com a droga do ciúme, que quando não nos mata, mata outros através da gente. Ou nos adoece através dele, como você sabe muito bem. Onde há amor, mesmo a decrepitância do corpo é preservada. Onde há amor, a gente evita muitos males que um dia, quem sabe, nos alcançarão, mas não precisavam nos alcançar tão cedo, tão subitamente, tão grotescamente. E eu vejo as pessoas enlouquecendo porque não conseguiram perdoar, enlouquecendo porque decidiram odiar, enlouquecendo, perdendo o juízo, ficando tomadas de transtornos os mais variados e diversos, porque escolheram amores e paixões errados, ou porque, meu Deus, tendo sido vitimadas, deram razão à vitimização e se auto-vitimaram. Isso aí não é o amor de Deus. O amor de Deus não ensina você a ter pena de você mesmo. Ensina você o privilégio de se pôr em pé e de prosseguir. E ensina você o poder de não se deixar alterar pelo capricho, nem pelo humor, nem pela canalice, nem pelo abuso de quem quer que seja contra você. Disso é feito o amor de Deus, a essência de Deus é isso. Assim é o amor de Deus. E quando eu aprendo essa essência, eu me coloco no coração da sorte divina, onde todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus assim. Não tem como dar errado, você está num tubulão de vida, alinhou tudo, alinhou o eterno com a eternidade, com a dimensão do espaço-tempo e com a sua fisicalidade, e você, através do corpo, da vida, da matéria, ama os que você vê e ama tudo que você enxerga como criação de Deus, e você se recoloca, retroalimenta indefinidamente esse tubulão do amor divino. É um tubulão. Sabe as ondas de Nazaré? Só que não dão medo e não matam. Mas se você entrar na confiança, você vai sem cair nunca, sem tropeçar, sem se quebrar.
sem risco de morrer. É o único lugar seguro na face da terra. É o único, é esse aí. Aí você diz, mas Caio, você não está aí como a herpes zoster? Querido, ó, no beijinho e beijinho, e tchau, tchau. Só estou aprendendo, não tem como eu não fazer de um limão uma limonada e de 1000 limões não abrir uma empresa de limonada, você entendeu? Bobagem, bobagem. De onde eu estou vindo e provavelmente para onde eu esteja indo, até partir para a glória eterna, herpes zoster terá sido esquecida, provavelmente. Bobagem. Sabe como aquela dor de dente que você teve um dia, aí depois você não lembra mais que não foi uma, foram 100, e você não lembra mais nem de uma direito? São essas coisinhas. Quando você deixa a dor ficar contida a sua condição de dor e não a transforma em sofrimento, ela passa. Tudo passa. E o amor de Deus faz tudo se tornar útil, dá propósito, ressignifica as coisas e elas se renovam em significados que nos maturam, que nos enchem da sabedoria eterna e divina. E a terceira coisa, do que é feita essa sorte em Deus? Do que é feita? Ela é feita mediante o mais inevitável encontro. Você não pode nem buscar uma desculpa para dizer comigo não aconteceu. Por quê? Você nasceu, foi jogado por uma cegonha numa ilha deserta do Pacífico, onde nenhuma presença humana exista. Qual foi a condição do seu nascimento? Você foi dropado aqui por uma nave-mãe e foi jogado no deserto da Namíbia, foi jogado no Atacama, foi jogado aonde? Não encontrou gente até hoje? Nasceu sem umbigo, sem pai, sem mãe, sem irmãos, sem próximo, sem cidadania? Nasceu onde? Num outro filosófico? Habita o lado oculto da lua? Porque Deus determinou que ninguém consiga escapar do critério da sorte segundo Deus. O critério é amar a Deus no próximo. Por isso, esse é um encontro inevitável. Você não pode dizer que passou pela Terra e não teve essa chance. Hoje mesmo você tem praticamente 7 bilhões de chances. Mas não precisa ir tão longe. Tem gente aí do seu lado, na sua casa, na sua vizinhança, na sua parentela. Tem gente na sua família. Tem gente muito mais próxima do que você quer admitir. Não adianta decretar que as pessoas morreram, porque elas não morrem. Elas não morrem nem depois que morrem, porque ninguém morre num coração que continua odiando o morto. O morto vira assombração. Perdoe, fique livre dos mortos da sua vida, ficando livre dos ódios da sua vida, ficando livre dos fantasmas futuros da sua vida. Porque a sorte, segundo Deus, é feita mediante o mais inevitável encontro, o encontro humano. E você sabe disso.